Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente para a gente trocar uma ideia e para a gente bater um papo. E hoje é dia de Argentina e Brasil lá no Monumental. E teve declaração muito polêmica lá na entrevista do Rafinha com o Romário, hein? Essa entrevista repercutiu principalmente aqui, né, nas regiões de Brasil, Argentina, América do Sul em geral. Mas e aí? Vocês acham mesmo que a seleção brasileira ela tá com toda essa gana e essa moral pra falar que se precisar sair na porrada vai sair? Roda a vinheta. Meus amigos, eu não sou um entusiasta desse tipo de provocação, vou ser muito sincero com vocês. A gente viu várias e várias opiniões que surgiram aí na internet. Umas pessoas falaram assim, não, tem que ser assim mesmo, é o futebol raiz. Eles não quiseram dizer no sentido literal da palavra. Outros falaram assim, não, pô, isso daí já é uma provocação desnecessária, só esquenta o vestiário do adversário. Isso daí apimenta o jogo. Então agora nós temos um motivo para fazer esse jogo pegar fogo e tudo mais. Então, teve várias e várias opiniões a respeito disso. Eu não acho legal esse tipo de declaração, tá? Por mais que o Rafinha, ele foi meio que conduzido pelo Romário a falar sobre essa questão de porrada. Ele tá lá na frente do cara, ele fala, não, vamos sim e tudo mais. Eu acho que é um tipo de declaração que ele é um pouco desnecessário. Na véspera de um jogo, de uma seleção que há mais de 5 anos o Brasil não faz um gol nela, que é a seleção da Argentina. Pessoal, vocês acham mesmo que a seleção brasileira hoje, ela tem essa raça, esse afinco de até sair na pancadaria contra a Argentina? Não tem, né? Não tem. Eu acredito que o Romário, ele tá confundindo lá com a década de 90, com os jogadores que realmente, se precisassem ir pra briga, eles iam. É mais fácil o jogador, ele comprar a briga do seu clube de futebol do que de seleção brasileira. A realidade é essa. Então assim, eu só espero que essas palavras do Rafinha sejam convertidas em vontade de vencer. Não que eu quero encrenca. Jamais. Só que a gente já tem diversas coisas acontecendo aí no futebol em geral que tem aquecido o debate. Estrangeiros versus brasileiros. E agora, eles do outro lado lá estão falando assim, aí tá vendo? Os brasileiros também são agressivos. Os brasileiros também são xenofóbicos. Os brasileiros também incitam violência em estádios. Isso só abre margem para eles falarem sobre isso. E assim, o Romário, pessoal, ele é um senador. Ele não é mais um jogador de futebol. E por mais que eu goste muito do Romário, né, tanto como jogador e também sendo aí o profissional que ele é hoje, eu acho as entrevistas dele muito legais. Tipo assim, ele é um entrevistador, mano, que deixa o jogador falar, que deixa o entrevistado falar. Ele não é aquele cara que fica toda hora cortando o entrevistado, sabe? Ele faz perguntas sucintas, objetivas e muito diretas, sem papas na língua. Eu gosto muito do perfil do Romário, mas assim, ele na presença hoje de um senador da República, não é legal esse tipo de declaração, de incentivar de alguma forma esse tipo de declaração, como aconteceu ali. Dá pra dar uma acalmada nos ânimos e, enfim, vamos resolver as coisas dentro do campo. Até porque a seleção brasileira, hoje, infelizmente, não é iguais às seleções anteriores. Isso não é culpa em si dos jogadores, tá? Não é culpa dos jogadores, não. Isso é culpa de Confederação Brasileira de Futebol, que ao longo dos anos foi estagnando o nosso futebol, tirando a meritocracia dele, tirando a autonomia dos técnicos. Enfim, foi politizando as coisas. Então, a seleção também é um reflexo de tudo aquilo que aconteceu naquele excelente vídeo que a gente colocou de reflexão ontem à noite. E infelizmente esses vídeos com conteúdo muito bacana, mano, um conteúdo até socialmente importante, infelizmente tem muita gente que não assiste. Mano, então se você não assistiu, assiste o vídeo anterior. Sério, tá muito bom. Tá muito bom. A gente, tipo assim, realmente coloca o dedo na ferida da forma como tem que ser feito. Ah, Neto, mas a gente não vai adiantar nada. Nós aqui não temos poder nenhum.
de fato, mas pelo menos a gente não mostra que a gente é uma massa de manobra, que não somos, né, iludibriados. Então se você não assistiu, depois desse vídeo, assista também, que ele tá muito bom. Eu queria mandar um abraço aí lá pro Dr. Natan. Ele mandou pra mim uma matéria de como começou a rivalidade de Brasil e Argentina, e eu não sabia disso. Vocês já pararam pra pensar como que começou a rivalidade entre Brasil e Argentina? Essas duas seleções se tornaram arquirrivais? E infelizmente é um retrato triste esse da história do futebol brasileiro, de como isso começou. A rivalidade no futebol, pessoal, ela é bonita. Eu acho bacana a rivalidade. É legal você ter isso, né? É a disputa, é a competitividade, é a vontade de vencer. É a competição saudável, claro, sem agressão, sem criminalidade, sem nada desse tipo. Só que essa rivalidade, ela começou justamente de uma forma muito triste. Que foi quando, em 1920, a seleção brasileira viajou até Buenos Aires para disputar um amistoso. E o jornal, o principal jornal da época, retratou a delegação brasileira chegando com figuras de macacos. É, aqui ó. Essa aqui ó, foi a edição do jornal. E a partir daí, muita coisa aconteceu ao longo da história. Inclusive, a delegação brasileira muitas e muitas vezes sofreu a exclusão de atletas negros. Vocês sabiam disso? Que depois desse acontecimento aqui, quem foi punido foram os jogadores negros. É? Depois desse episódio, tá tudo retratado aqui, ó. Ao chegar, a seleção foi recebida com uma charge publicada em um jornal local que retratava os jogadores brasileiros como macacos, uma manifestação explícita de racismo. Isso lá em 1920. E aí o Brasil, em vez de combater isso, alguns jogadores se recusaram a entrar em campo. Alguns jogadores falaram, a gente não vai entrar em campo. Não entraram, a seleção brasileira perdeu, porque só tinham 7 jogadores em campo. A seleção brasileira entrou com 7 jogadores em campo. E após esse episódio aqui, em algumas outras convocações, atletas negros foram cortados em jogos contra a Argentina. Vocês acreditam nisso? Os caras que fazem a cagada e quem paga o pato no fim foi o jogador brasileiro. E isso foi decisão das pessoas ali que estavam no poder do futebol brasileiro. Isso foi decisão que veio do alto escalão do futebol brasileiro. Lamentavelmente. Mas foi aqui que começou essa rivalidade. Eu não sabia disso. Achei interessante e muito importante a gente trazer e pontuar para que a gente não se esqueça. E para que principalmente os jogadores eles não se esqueçam na hora de entrar em campo. E eu não quero que o jogador brasileiro dê porrada no argentino, não. Não é isso, a gente não precisa disso, não precisa avançar para violência. Mas eu quero que o jogador brasileiro jogue com raça, com vontade, honrando a camisa, honrando o seu torcedor, honrando o seu país, representando. E para que vença da seleção argentina, que a vitória hoje seria muito importante. Seria muito importante. Mais do que qualquer tipo de porrada, a vitória seria um golpe muito mais certeiro e muito mais doído nos caras do que você partir para agressão física. E também, meus amigos, ó, não deixe de apoiar os nossos amigos e os nossos queridos parceiros aqui da Tribo da Sorte. Tá aparecendo aí para você um QR Code aqui na tela, tem o link fixado nos comentários. Tribo da Sorte não é uma plataforma de casa de aposta esportiva. Tribo da Sorte é uma plataforma dos bolões dos jogos eletrônicos e oficiais da Caixa Econômica Federal. Então, tudo que você tem disponível lá nas lotéricas, sabe a lotérica aí do teu bairro? Os jogos da Caixa? Então, você tem lá na plataforma da Tribo. Só que você tem algumas vantagens. Primeiro, o conforto da sua casa. Tu não precisa ficar em fila de lotérica, nem sair da sua casa para fazer isso. Você pode fazer a qualquer momento. O segundo é que você sozinho já pode participar de bolões que já estão prontos lá. Então você não precisa organizar nada. Praticidade. Você não precisa ficar correndo atrás de gente para organizar bolão. Você vai lá e participa dos bolões que estão disponíveis lá. E outra também é a inteligência artificial, que a partir de um único bolão você participa de vários conjuntos numéricos. E quando você clicar no link ou for no QR Code, vai abrir um chat e você vai pedir lá: eu gostaria do cupom de desconto do canal do Opina Porco. Eles vão te mandar um cupom de desconto que é seu. Esse cupom de desconto é seu, você vai poder utilizá-lo em qualquer produto da plataforma, tá bom? Tribo da Sorte, galera! Tamo junto, agradeço de coração todo mundo que apoia todos os dias aí. A Federação Paulista de Futebol enviou
uma nota para o São Paulo, admitindo o erro na marcação do pênalti lá do jogo contra o Palmeiras. Pênalti esse que resultou na vitória do Palmeiras e consequente derrota e eliminação do São Paulo do Campeonato Paulista. Vou ler aqui alguns trechinhos, tá? Prezado presidente, a Federação Paulista de Futebol recebeu o ofício enviado pelo São Paulo Futebol Clube e analisou de forma cautelosa os pontos apresentados, bem como todos os fatos relacionados à partida entre Palmeiras e São Paulo, válida pela semifinal do Paulistão 2025. Como é de conhecimento do São Paulo e de todos os clubes filiados que frequentam os conselhos técnicos e reuniões do futebol paulista, a atual gestão da FPF fomenta o diálogo entre clubes e federação, a fim de melhorar de forma contínua as competições e todo o ecossistema do esporte no estado. Coisa bonita, né? É muito bonito. Recebemos sempre de forma humilde toda e qualquer crítica e tomamos providências imediatas. Jamais podemos ser reconhecidos como negligente. Portanto, é com todo respeito que recebemos as críticas do São Paulo Futebol Clube. Em relação ao lance do pênalti assinalado pelo árbitro de campo e referendado pelo VAR, embora seja um lance interpretativo, a FPF entende que o árbitro de campo deveria ter sido chamado para realizar a revisão no VAR e que a marcação do pênalti foi equivocada. E aí vai, né? Eles vão enrolando, palavras bonitas e tudo mais. Cara, o São Paulo, ele provou do mesmo remédio, do mesmo xarope, né, do Palmeiras lá na Copa do Brasil de 2022, que a máquina ela foi resetada. A imagem ela simplesmente sumiu. Porque lá também a CBF admitiu o erro do reset da máquina. Mas assim, mano, eu não tô falando isso, tá, pra cutucar o São Paulo nem nada não. Eu estou falando isso pra mostrar pra vocês que o futebol brasileiro, ele é ora lá, outra cá. No dia de amanhã, a equipe que você torce, ela pode sofrer as consequências de uma arbitragem ruim, ou às vezes já até sofreu. E essas consequências, elas podem ser positivas, podem favorecer, ou elas podem ser negativas, podem prejudicar. Então é uma roleta russa. A gente não sabe muito bem aonde vai parar isso. Agora, uma coisa é fato. Tem muita gente tratando isso como o maior erro da história e não sei mais o que e tal. Não é o maior erro da história, porque a gente já teve até lances que foram emblemáticos e decisivos mundo afora dentro da história do futebol mundial, que foi um escárnio, que foi um escândalo e foram validados, até em Copas do Mundo. O que a gente tem que prezar é sempre evoluir. É sempre melhorar, principalmente as questões protocolares e técnicas dos núcleos de arbitragem brasileira. Vai ter agora o impedimento semiautomático. Legal, bacana, uma nova tecnologia, vai facilitar muita coisa, vai melhorar também a precisão dessa análise. Goleiro com mais de tantos segundos lá, 8 segundos, né, com a bola, vai ser escanteio para o time adversário. Bacana, só que ainda é uma medida muito pequena essa, em relação a tudo que a gente precisa melhorar. Porque o goleiro às vezes fazer a cera não determina classificação e desclassificação de equipes de campeonato. Agora, erros como esses determinam. E eu não estou falando que a regra do goleiro e da cera não seja uma regra relevante. É relevante sim, legal, que bom que eles olharam esse ponto no detalhe. Importante isso. Mas também é importante a gente olhar também as questões protocolares envolvidas nisso. A própria federação aqui admite que o árbitro deveria ter ido para a cabine. E ele não foi. Ele não foi por quê? Está no poder de decisão dele não ir ou porque ele descumpriu um protocolo? Porque se hoje um paciente dá uma entrada num PS e você descumpre o protocolo e esse paciente vem a sofrer consequências negativas do seu descumprimento, você tem que responder por isso. Você vai ter que responder por isso. Porque era para você seguir o protocolo. Então o AVC tem um protocolo,
O infarto tem um protocolo. Tudo hoje, né, ele tem um protocolo. E você tem que se seguir. A partir do momento que você não segue, você abre margem e espaços para que as pessoas questionem você. Mas peraí, por que você não seguiu o protocolo? Então, tanto as federações quanto o CBF, eles têm que melhorarem isso. Porque se todas as profissões hoje a gente tem um protocolo e uma cartilha para seguir, e nós somos punidos quando não seguimos, eles também têm que ter. Isso chama-se profissionalização. Profissionalização. E a gente cobrou isso em 2022. Assim como outros clubes já cobraram em outros contextos, em outros anos, em outras épocas. Só que se a gente sempre ficar apontando o dedo um pro outro, falando assim, ah, mas você também já foi favorecido, ah, mas você isso, ah, mas você aquilo, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Mas eu já falei várias vezes isso aqui, né? A gente até se torna repetitivo. Mas, enfim, tá aí. Querendo ou não agora, né, cria-se uma mancha sobre a competição. Da mesma forma que a Copa do Brasil lá em 22, quando aconteceu, também criou. Lamentavelmente. E meus queridos, é o seguinte, notícia lá do marketing esportivo. Lembra que a gente conversou há alguns vídeos atrás sobre o comparativo que a reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo junto com seu presidente, eles mostraram que o Palmeiras tinha 71% de margem dentro da arrecadação do Allianz e eles queriam mirar nessa margem que hoje está por volta de 40%. Então, com isso, o Flamengo e o Fluminense, eles chegaram em um consenso, em um acordo de negociar os name rights lá do Maracanã. Vamos dar uma olhada aqui na matéria do marketing esportivo, tá? Flamengo e Fluminense buscam um acordo de name rights para o Maracanã. Flamengo e Fluminense atuam em parceria na busca de empresas interessadas em fechar acordo de name rights com o Maracanã. A estratégia visa transformar o estádio em um forte parceiro comercial para os clubes. Luiz Eduardo Batista, presidente rubro-negro, citou instituições financeiras privadas como possíveis negociantes durante a apresentação ao Conselho Deliberativo. O dirigente também utilizou o exemplo do Allianz, como a gente já tinha falado naquele vídeo anterior, que hoje movimenta uma margem de lucro 30% superior à do Maracanã. A dupla Fla-Flu iniciará os debates com as empresas interessadas no próximo encontro. Com 20 anos de gestão pela frente, o consórcio dos clubes trabalha com um plano comercial que visa dobrar a arrecadação com os parceiros. Já a questão dos name rights passará pela viabilidade jurídica e deverá contar com a permissão do contrato firmado pelo governo do Rio de Janeiro. Então tem essa questão ali do modelo de contrato, né, com o governo do estado. Entre os representantes do estado, ainda não há um consenso sobre a negociação, ou seja, alguns acreditam que existe viabilidade jurídica para fazer isso, outros acreditam que não, que eles não podem explorar comercialmente para terceiros porque o estado é de propriedade, porque o estádio é de propriedade do estado. Em uma reunião dos conselheiros, o presidente do Flamengo também declarou que busca outras formas de ampliação dos lucros do Maracanã. Entre as iniciativas está a construção de um estacionamento com capacidade para 400 vagas no local onde ficava o antigo estádio de atletismo Célio de Barros e o aprimoramento em serviços de camarote. E o Fluminense deu as mãos nesse acordo. É bom, claro. Pro Fluminense também é ótimo, né? O Fluminense tá precisando de grana também. O Fluminense precisa levantar grana, até mais do que o Flamengo. Porque proporcionalmente em torcidas acaba sendo menor, em número de torcidas, né? Querendo ou não, o consumo também acaba sendo menor. E acaba tendo uma variabilidade maior de público também, o Fluminense. Então é bacana essas iniciativas porque o Fluminense ele entra também como um forte parceiro, até porque ele também tem o direito dentro ali do Maracanã, nesse consórcio com o Maracanã, e isso é uma via de mão dupla entre as duas equipes e que vai beneficiar as duas equipes para poder chegar nessas margens aí, né? Aumentar em mais de 30% a margem, que hoje eles querem chegar na margem do Allianz, que, se eu não me engano, é a maior margem do Brasil. O que vocês acham a respeito disso? O que vocês acham a respeito de tudo isso que a gente conversou aqui? Coloca nas opiniões aí. Hoje tem Argentina e Brasil. Tamo junto.